Shalom, Boker Tov. São agora 6 horas e 28 minutos, da manhã do dia do sol, dia 24 de julho de 2016, um 20º dia de trabalho, lune solar. Estamos aqui para gravar o nosso estudo de hoje. Eu adotei esses horários, ou tarde da noite ou logo cedo de manhã, justamente porque é mais silencioso e porque é mais tranquilo. Hoje nós vamos estar falando, sobre o exemplo de Yahushua, para o povo Yashuru. Muita gente, está andando na contramão da verdade, muita gente está caminhando contrário ao que deveria e começa a achar, que Yahushua não faz parte do contexto nem histórico, nem sequer da palavra. E acaba abandonando a sua única chance de estar dentro do Pai, de estar participando. Tudo bem, isso não é uma escolha pessoal, não é uma escolha de cada um, isso é uma escolha do Pai. Ele terá misericórdia com quem Ele quiser. Então, nós não podemos também culpar as pessoas por uma coisa que elas não têm autoridade de escolha. Mas façamos uma oração para iniciar então. Pai poderoso, eterno Criador, te agradeço, Pai, pelo sono que tive, pelo descanso. Te agradeço por estar acordado agora, com a perfeita saúde, em paz, tranquilo, em nossa nova casa, que já está quase toda sendo reformulada, arrumada. Agradeço a Ti, Pai, pelos irmãos que me deste, eu agradeço a Ti por aquelas pessoas que podemos confiar, agradeço a Ti por tudo que nos mostra e por tudo que faz com que venhamos a conhecer para que não caiamos de novo, nos mesmos erros. Agradeço a Ti, Pai, por me dar uma esposa como a Eliane, agradeço a Ti, Pai, por me dar tudo aquilo que tem me dado, porque é muito mais do que eu mereço, eu sei, e eu agradeço, sinceramente, do fundo do meu coração, principalmente pelo conhecimento, entendimento, por me dar a chance, de ser um emissário, de transmitir a Sua palavra, e por tudo, Pai, eu agradeço por tudo, mesmo pelas topadinhas do dedão no canto da mesa. E eu te agradeço, Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, meus irmãos, então vamos iniciar nosso estudo. Quando ele estiver no ar, você vai ter o link da apostila, basta clicar nele e baixá-la. Então, o exemplo de Yahushua para o povo Yashuru. Nós vamos começar aqui lendo em Lucas, capítulo 8, versículo 11, que nos diz o seguinte: E a quem caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aqui nós sabemos, aquela parábola da semente, das várias sementes dos solos que elas caíram, E aqui justamente está falando daqueles que foram chamados, daqueles que foram eleitos, porque eles caíram em boa terra, como diz aqui no versículo, e que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, ou seja, praticam aquilo que aprendem, e dão fruto com perseverança. Esse dar fruto não significa você ter uma igreja com 1 milhão de pessoas.
não significa você, porque não existe, né, ganhar almas. Então dar fruto significa você frutificar. A semente é você. E dando fruto significa que você está deixando, né, o Pai cultivar dentro de ti as sementes, os frutos do Espírito. Né? Claro que isso leva anos. Né? Somos todos imperfeitos e passar de um estado imperfeito para o perfeito é muito difícil. Principalmente para nós, enquanto estivermos nessa condição de pecador. Mas, a cada dia tentamos, com a ajuda do Espírito de Santidade, com a ajuda do Pai, nós permitimos, né, que Ele venha nos lapidar para que possamos ir crescendo, né, em conhecimento, entendimento, até chegarmos, né, como diz Shaul, isso eu acredito que lá pelo meio do milênio, a estatura completa de Yahushua HaMashiach. Eu quero ler também um segundo texto, esse de Kefa, né, na sua primeira carta, 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo de 1 a 3, onde nós lemos assim: aos emissários que estão entre vós, admoesto eu, que sou também emissário com eles, e testemunha das aflições de Yahushua, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Yahu, que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Yahu, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então observe, meus irmãos, o rebanho que está, né, como diz aqui Kefa, o rebanho de Yahu que está entre vós, ou seja, aquelas pessoas que Yahu envia, né, como ele diz lá em 2 Timóteo, né, o próprio Kefa está falando, em 2 Timóteo, não, perdão, em Atos 2, né, 47, que pelo fato de que eles estavam cumprindo todo o que era necessário, né, eles estavam praticando aquilo que estavam aprendendo do Pai, todos os dias o Pai acrescentava ao grupo, né, aqueles que haveriam de se salvar. Então é assim que ocorre, o Pai vai fazendo com que as pessoas vão se aproximando, com as pessoas que são sinceras, fiquem, as que não são, vão fugir, né, porque não vão querer saber a verdade realmente, porque só vai saber a verdade realmente aquele que foi chamado e eleito e recebe o dom do Espírito de Santidade para poder fazer com que ele compreenda a palavra, abra os olhos e pare de dormir. No livro de Atos, capítulo 20 e 28, nós lemos assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito de Santidade de Yahu vos constituiu, emissários, professores, né, para apacentardes ao Yashuru de Yahu, que Yahu HaMashiach resgatou com a regeneração da aliança com seu próprio sangue. Então nós temos que observar que eu já tive igreja, né, já fui pastor, já fui presbítero, já fui um monte de coisa. A tendência, né, principalmente por sermos humanos imperfeitos, e principalmente porque as pessoas acabam fazendo isso conosco também, é nós nos colocarmos num lugar que não é nosso. Ou seja, nós nos colocarmos num lugar como se fôssemos donos dessas ovelhas, né? É muito comum, por exemplo, você ver que as pessoas dizem: eu sou da igreja do pastor tal, do presbítero tal, do ancião tal, né? Mesmo na palavra existe aquela passagem, né, que estava havendo uma confusão, porque um dizia que era de Kefa, o outro era de Apolo, o outro era de Paulo, o outro era de Yahushua, né? Então sempre tem isso, o homem sempre busca um governo humano. O homem sempre busca a quem seguir, a quem ter exemplo em outro homem. Não percebe que não é assim que funciona. Ainda em Atos, no capítulo 14, versículo 23, nós lemos assim: e havendo-lhes por comum consentimento eleito emissários em cada agrupamento, orando com jejuns,
os encomendaram a Yahu em quem haviam crido. Então, isso deixa claro que existe a necessidade dos emissários. Isso deixa claro que existe a necessidade daqueles que vão delineando o caminho para aqueles que vão chegando. É claro que o entendimento, é claro que a eleição, é claro que o santificar não depende, do emissário. É como Shaul disse, um planta, outro rega, mas quem faz crescer é Yahu. Então, na verdade, a nossa tarefa é levar aquilo que aprendemos àqueles que chegam. Com esse estudo, nós vamos aprender que plantando a verdadeira semente, os resultados serão os mesmos, sempre. Serão os mesmos obtidos, por exemplo, pelos discípulos de Yahushua no primeiro século. Por quê? Porque a boa semente, a verdadeira semente, é a palavra de Yahu. João 17:17. Surgem algumas perguntas na nossa mente, é claro, e todos, eu tenho certeza que já passaram por isso, e se não passaram, vão passar, onde dizemos assim: por que há tantas religiões, congregações, denominações, que são chamadas de igrejas? Outra pergunta que surge é: qual é a certa ou são todas as certas? Outra ainda é: devo participar de uma igreja, organização, denominação humana, para agradar ao Eterno? Então, por causa da desnorteante quantidade de opções que no mundo religioso, mais e mais pessoas estão fazendo perguntas como estas. Nós nunca vimos uma debandada tão grande. Eu estou há quase 40 anos no ministério, primeiramente cristão e agora da palavra, eu nunca vi tanta gente saindo das denominações, das organizações religiosas, Para que nós possamos responder a essa questão, nós vamos voltar a examinar a palavra de Yahu. Por enquanto vamos esquecer o que nós temos já aprendido a respeito de religião. E vamos considerar, de novo, o padrão do caminho ensinado por Yahushua e seus emissários. Ok? Sem misturar com aquilo que nós já temos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração e do nosso dia a dia. Observem, durante sua vida, o homem Yahushua escolheu 12 homens, enviando-os como emissários, para revelar e espalhar a mensagem depois da sua ascensão, ou seja, da sua glorificação, após a sua ressurreição. Então nós vemos ali que, começando em Atos 2, esses homens pregaram e ensinaram o Evangelho em Jerusalém. Logo, outros seguidores de Yahushua estavam indo de lugar a lugar, ensinando a mesma mensagem, a mensagem da palavra de Yahu, que é o que Yahushua ensinou. Por exemplo, vamos olhar para a cidade de Antioquia, da Síria, como um modelo do que aconteceu quando pessoas receberam os ensinos da palavra de Yahu lá. No livro de Atos, no capítulo 11, versículos 19 a 25, nós lemos o seguinte: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então vejam, vocês devem estar a par de que Estevão foi morto a pedradas, porque ele teve aquela visão do céu abrindo, onde ele viu o trono do Pai e o Filho do Homem em pé à sua destra. E é interessante, que aí quando começou a perseguição em Jerusalém, eles fugiram, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos Yashuru, ou seja, aos israelitas.
E havia entre eles, né, homens cíprios e sirinenses, né, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos Yashuru e diáspora, na Grécia, anunciando a Yahushua HaMashiach, pelo Taná, né? Nós temos que lembrar que o primeiro livro da Aliança Regenerada surgiu no ano 60 e pouco, quer dizer, quase 30 anos depois da morte do Mashiach. E é interessante que a mão de Yahu, né, era com esses homens. E grande número foi crendo e se converteu a Yahu. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos do povo de Yahu, que estava em Jerusalém, e que enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu misericórdia de Yahu, se alegrou. E exortou a todos os que permanecessem em Yahu com propósito de coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu a Yahu, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Shaul, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Então nós vemos aqui o início, né? Como que agiam os emissários, como que eles se chegavam. Nós vemos aqui que não tem nada daquilo de ganhar almas, de falar com gentios. Não, eles estavam continuando o trabalho que Yahushua HaMashiach havia iniciado, que era o de buscar as ovelhas perdidas da casa de Ashuru, ou da casa de Israel, como chamam hoje, né? Que estavam em diáspora por todo o mundo. Então vários servos, né, foram a Antioquia. Eles pregaram o ensino sobre Yahushua HaMashiach, né, no versículo 20 nós vemos. Muitos foram convertidos a Yahu, no versículo 21 que nós acabamos de ler. Os novos convertidos foram exortados a permanecer em Yahu, no versículo 23. Como resultado, né, muitas pessoas foram unidas a Yahu, que é o que nós lemos no versículo 24. Observe o que é ressaltado em tudo isso, é sempre e claramente Yahu, não o homem, não a denominação, não a religião. Observe, é pregando Yahu, conversão a Yahu e lealdade a Yahu. Percebem? Dando prosseguimento, né? A próxima coisa que nós lemos no texto é que o povo convertido se reunindo, né? É claro, nos dias de hoje são muito diferentes dos dias do primeiro século. Hoje, o Pai trata de nos manter distantes para não chamarmos atenção, pois está chegando aquele momento em que irão nos perseguir. Então, evidentemente, aqueles convertidos a Yahu lá no primeiro século, eles se reuniam e trabalhavam como um grupo único. A esposa de Yahu. Esses grupos logo recolheram ofertas em dinheiro para mandar aos Ahim, né, pobres em outra cidade. Em Atos 11, 27 e 30 nós vemos o seguinte: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria de uma grande fome em todo o mundo. E isso, nós temos a prova hoje, né, que ocorreu no tempo de Cláudio César, imperador de Roma. E os servos determinaram, né, mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam em Yahudá. O que eles com efeito fizeram, enviando-os, né, aos emissários pelas mãos de Barnabé e de Shaul. Um pouco mais tarde, o povo mandou 2 de seus 5 obreiros, né, para espalhar os ensinos do Taná e falando do Mashiach.
em outras áreas, né, para os Yashuru em diáspora. Isso nós encontramos em Atos, no capítulo 13, versículo 14, que nos diz assim: E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. E entrando na sinagoga, num dia de Shabat, assentaram-se. E depois da lição, da Parashá, né, da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens Zarim, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Shaul e pedindo silêncio, com a mão disse: Homens Yashuru, e os que temei a Yahweh, ouvi. Então observe, esses dois homens, Barnabé e Shaul, pregaram sobre a Yahushua, né, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, em muitas outras cidades, né? E logo nelas também haviam grupos formados por Yashuru em diáspora. Enquanto Shaul e Barnabé alegremente relatavam ao povo, né, que vivia em Antioquia sobre o trabalho da obra de Yahu durante a viagem, conforme nós podemos ver em Atos 14, 27, que nos diz assim: E quando chegaram e reuniram ao povo santo, relataram quão grandes coisas Yahu fizera por eles, e como abrira aos Yashurim e Yashurum, entre os gentios, a porta da fé. Não há nenhuma indicação de que o povo que vivia em Antioquia exercesse qualquer controle sobre os ajuntamentos em outras cidades. Mas antes disso, nós vemos emissários, né, também chamados anciãos da palavra, que foram escolhidos dentro de cada uma dessas cidades para supervisionarem os Yashurum que iam se chegando. Nunca na palavra os emissários, os professores, né, foram autorizados a supervisionar outro ajuntamento do povo, além do qual eles foram selecionados. Mas como é típico, né, na história dos homens, né, algumas mudanças entraram gradativamente e desviaram os servos desse momento original. Pouco a pouco o desenvolvimento de uma organização foi se estabelecendo acima dos demais ajuntamentos do povo. Grupos de homens e ajuntamentos maiores, mais importantes, né, começaram a controlar os demais, né, ajuntamentos. Então, esses ajuntamentos começaram a se tornar parte de uma hierarquia. E nesse momento, a lealdade a Yahu foi substituída pela lealdade à organização. Então, surge uma pergunta, né? Como podemos servir ao Eterno em um mundo cheio de tais desvios da sua vontade? Voltemos. Observe que os homens pudessem apartar-se do padrão do Eterno não é surpresa, porque os homens são perdidos. Repetidamente, no tempo anterior ao nascimento do Mashiach, o povo se extraviou dos ensinos e leis da palavra de Yahu, desde o início. Tanto que todo aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. E em cada ocasião, né, profetas do Eterno, emissários do Eterno, como Yeshayahu, Isaías nos diz, no capítulo 44, 22 de seu livro, né, ele diz assim: Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então o Pai sempre esteve na busca de trazer de volta o seu povo. Ainda em Yeshayahu, no capítulo 55, versículos 6 e 7, nós lemos assim: Buscai a Yahu enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta a Yahu, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Ru,
porque grandioso é em perdoar. Percebe? Irmiarro, Jeremias, no capítulo 3, versículo 12 a 14 do seu livro, ele nos diz o seguinte: vai, pois, e apregoa essas palavras para o lado norte, e dize: volta, ó rebelde Ashurum, diz Yahu, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz Yahu, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra Yahu teu Hu, e entendeste os teus caminhos aos estranhos, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvido à minha voz, diz Yahu. Aí ele diz assim: convertei-vos, ó rebeldes, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Ainda em Irmiarro, capítulo 6, 16, está escrito assim: assim diz Yahu, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Ainda em Irmiarro, capítulo 35, 15, nós vemos assim: e vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei as vossas orações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais. Porém não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. No livro de Ezequiel, no capítulo 14, versículo 6, nós temos a continuação disso, onde diz assim: portanto dize a casa de Ashuru, assim diz Yahu, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Ainda em Ezequiel 18, 30 a 32, está escrito assim: portanto eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Ashuru, diz Yahu, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e uma semente nova. Por que razão morreríeis, ó casa de Ashuru? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz Yahu. Convertei-vos, pois, e vivei. Ainda quero ler um texto de Joel, no capítulo 2, versículo 12 e 13, que nos diz assim: ainda assim, agora mesmo diz Yahu, convertei-vos a mim o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos a Yahu vosso Hu, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, todos esses profetas sempre tinham como tema principal chamar o povo todo, as 13 tribos, de volta ao plano original de Yahu. Cada vez que os Ashuru se desviavam do padrão,
homens devotos conduziam a nação a abandonar as alterações e retornar à vontade revelada pelo Eterno. Nós vemos Davi fazendo isso em 1 de Crônicas 13, Ezequias em 2 de Crônicas 29, capítulos 29 a 31, Josias em 2 de Reis, capítulos 22 a 23, Ezra, no capítulo 9 ao 10, e Neemias, do capítulo 8 ao 10, 13. Então todos ajudaram o povo a voltar ao plano original de Yahu. Todas as vezes a meta foi uma imitação completa do padrão revelado. Vamos ler aqui em Jeremias, no capítulo 6, versículo 16, que diz o seguinte: Assim diz Yahu, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas, mas eles dizem, não andaremos nele. Conforme nós acabamos de ler, mas assim. Ou seja, eram cabeças duras. Mesmo sofrendo, mesmo vendo tudo e sabendo de tudo que Yahu já havia feito pelo nosso povo, eles dizem, não andaremos nele. Então, meus irmãos, a solução para o mundo religioso, principalmente o dito cristão, que nesses dias aí, já há séculos, desde que foi criada o cristianismo, pela Igreja Católica Apostólica Romana, nesses dias está cada vez pior, e por demais extraviado da vontade do Eterno. Então, teriam que voltar ao padrão da palavra de Yahu, dando as costas aos ensinos de homens, tradições humanas e religiosas. E Yahushua chamou a palavra do Eterno de a semente, em Lucas 8:11. Ele diz, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Yahu. Então, uma das qualidades interessantes da semente, é que a planta que dela resulta, quando é plantada, é sempre a mesma. Não importa quando ou onde ela é semeada. Se plantarmos hoje a semente pura, a palavra do Eterno, conseguiremos o mesmo efeito que a palavra produziu no primeiro século. Quando o resultado for grupos religiosos e organizações desconhecidas na aliança regenerada, a causa é que foram semeados outros ensinamentos, além do puro Evangelho. Percebem? Spurgeon diz que a melhor tática para que nós possamos passar a palavra de Yahu é nos utilizando da palavra, não nos utilizando de campanhas publicitárias, de marketing, de ideias humanas. Imagine que você e eu sejamos abandonados numa ilha deserta, desabitada. Não temos nenhum conhecimento de religião. Aí um dia uma Bíblia chega na praia. E nós começamos a lê-la, estudá-la e decidamos seguir o que ela ensina. Sem qualquer conhecimento de religião, apenas com a pura semente da palavra de Yahu, plantada em nossos corações. O que será que faríamos? Decidiríamos seguir a Yahushua como exemplo na nossa vida, submetendo-nos a seu ensinamento e às leis de seu Pai?
reunir-nos-íamos, né, com uma nação para adorar, servir e vivenciar os ensinos do Eterno Yahu? Talvez, né, decidíssemos ir a outros lugares, né, para ensinar pessoas a seguirem a palavra. Mas que tipo de corpo decidiríamos tornar-nos? Essa questão jamais passaria pela nossa mente, se não conhecêssemos as religiões, etc. Sem conhecimento das modificações humanas, né, nós jamais, com certeza, né, pensaríamos em ser qualquer outra coisa que não fosse uma nação do Eterno, servindo independentemente e seguindo o seu ensinamento. Observe, para nós, que bem sabemos das modificações que os homens têm feito nas Escrituras, nosso alvo deve ser igual: servir ao Eterno exatamente do mesmo modo que as Escrituras ensinam, sem seguir os erros dos outros. Então, o nosso maior exemplo de alguém que tenha feito isso com exatidão e com o resultado perfeito foi Yahushua HaMashiach, filho de Yosef e Miriam. Então nós temos que conhecer, né, este homem ungido por Yahu, por quem ele falou nos últimos tempos, né? Depois disso não foi levantado mais nenhum profeta, né, que dissesse alguma coisa contrária a ele, para que nós possamos servir, né, como povo de Ashuru, de Yahu, dentro da vontade de nosso Pai. Porque nós sabemos que Yahushua cumpriu toda a lei. Yahushua fez toda a vontade do Pai. Então é para ele que nós temos que olhar como um exemplo. Se você já foi chamado e eleito, você deve entender o que eu estou falando. Agora, eu já percebi que muita gente que foi chamada se perdeu, por isso que o Mashiach fala muitos chamados e poucos eleitos, né? Se perdeu porque achava que tinha que se aprofundar, sabe, o misticismo, conforme nós vimos no último estudo, né? Gnosticismo, etc. Achando, né, que a palavra continha códigos, continham coisas nela que só iniciados, né, só pessoas com nível de inteligência avantajado poderiam estar entendendo. Mas felizmente não é assim. Felizmente, após passarmos por João, capítulo 6, versículo 44 e 65, e depois, capítulo 15, versículo 16, nós estaremos aptos, né? Claro que não nós, mas nós estaremos aptos a permitir que o Pai faça suas mudanças na vida de cada um de nós, e sendo assim, nós possamos vir a usufruir da vida eterna. Então, Yahushua é o maior exemplo para o Yashuru, o israelita. Seja ele de qual tribo for, todos têm que olhar para Yahushua e tentar ser como ele. Bom, meus irmãos, esse é o estudo de hoje. Eu espero que possa esclarecer alguma coisa, alguma dúvida, né? Mas o principal motivo de eu ter feito esse estudo é para demonstrar que não tem como nós servirmos a Yahu
se nós não tivermos um exemplo a seguir. Os homens, por não terem exemplos a seguir, foram criando as religiões, as denominações, as doutrinas que vêm da tradição humana, etc, etc, etc. Mas isso, ao invés de levá-los de encontro a Yahu, os leva cada dia mais distantes. Então, a única forma de nós conseguirmos estar realmente nos aproximando de Yahu, porque Ele nos chamou primeiro, é nos espelhando nos passos dados pelo seu Mashiach, Yahushua. Eu espero que tenha um ótimo domingo. Eu não sei que horas que esse estudo vai para o ar, né? Eu gravei agora pelo silêncio, mas vou voltar a dormir, que eu fui dormir muito tarde. E depois eu vou renderizar, quer dizer, primeiro mixar, depois renderizar, e então estarei enviando para o YouTube. E assim que isso ocorrer, estarei enviando a apostila e o link para poderem assistir a esse vídeo. Então, meus irmãos, eu desejo que todos tenham essa amplitude de visão, todos tenham um chamado, todos sejam eleitos para que possam desfrutar da herança, da promessa e da vida eterna. Então, em nome de Yahushua HaMashiach, eu agradeço a tudo, a todos, me despeço, que assim seja. Beijo no coração, beijo na testa. Fui.